anterior trabalhamos com repetição. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Creio eu que essa é a aula, deixe-me ver, ah, eu me perdi. Aula 5, né? Essa é a aula 5. Nessa aula nós trataremos sobre arrays. Na aula anterior trabalhamos com repetições, né? E repetições, é interessante trabalhar com repetições, mas a gente usa mais repetições percorrendo arrays, tá? A maioria das vezes que você vai ver repetição, ou você está lendo uma array, né? Ou você vai tá preenchendo uma array, geralmente é isso, tá? Então, repetição a gente vai trabalhar dessa vez com repetição e lendo uma array, tá? Vai ter outras repetições que vai trabalhar, nós vamos trabalhar de lambda, vai trabalhar uma porção de coisas. Tenha paciência que essa aqui ainda é a aula mais básica possível do Java. Então vamos lá. Na aula anterior a gente trabalhou com repetições. Vamos criar uma outra classe que vai ser teste array repetição. Para ficar bem claro. TSM, criar nossa entrada de código. E vamos aqui introduzir o nosso primeiro array, tá? Então, nosso array começa da seguinte forma. Vamos fazer um array de strings, fica fácil. Array de strings começa assim, tá? Vamos colocar aqui lista, não, array de pessoas. Sempre declare o array, tipando o tipo do array e colchetes para definir que esse tipo aqui será esse objeto será de tipo de array de strings. Ok? Dito isso, nós temos que inicializar esse array. Ok? Nós podemos inicializar esse array com o escopo do array, tá? O que vem aqui dentro dessas chaves é o escopo do array. E nós vamos colocar os seguintes itens desse array: Pedro, José, Mateus, que mais aí? Judas, Paulo, Tiago. Gente, eu não vou lembrar todos os nomes não, mas tá bom aqui, deu para entender. Pedro, Mateus, José, Judas, o meu preferido Paulo e Tiago. Tá, gente boa. Então vamos lá. Eu vou percorrer esse array e vou usar as dois campos de visão que eu tive lá na aula de repetições, tanto o while quanto o for. Ok? Primeiro eu vou fazer um sysout aqui e vou imprimir esse array, para a gente ver como é que fica, né? O que ele imprimiu aqui, eu ainda não quero entrar nessa parte, foi uma instância do array, tá? Eu quero imprimir ele como é que fica aqui, ó, do string. Como é que é esse array impresso aí? Eu não vou entrar nesse campo ainda não. Deixa eu ver se... Tá. Vou marcar o breakpoint aqui. A gente vê aqui. Vou executar o código. Eu quero ver como é que é esse array impresso na minha tela. Evaluate, como eu mostrei para você. Aqui já está até mostrando, né? Então eu tenho uma array. Na posição que 0, eu tenho Pedro. Na posição 1, eu tenho José. Na posição 2, eu tenho Mateus. Na posição 3, Judas. Na posição 4, Paulo. Na posição 5, Tiago. Eu vou dar um evaluate aqui. Eu vou fazer a seguinte coisa. Array de pessoas. E vou acessar no colchetes. Qual posição de memória eu quero acessar? A 0, Pedro. Na posição 1, José. Se eu quiser acessar a posição 6, vai dar o quê? Array of bounds. Eu não tenho essa posição. Então, como eu não tenho essa posição, o Java vai falar, olha, eu não tenho essa posição de memória. Não sei como resolver, toma uma exceção. Tá? Poderia trabalhar com essa exceção e resolver esse conflito antes de acontecer na tela, para mim, na resposta do código Java. Mas eu vou só
essa posição 5, Thiago, que eu recuperar a informação que eu quero. Então perceba que o array são várias posições de memória. Eu posso ir colocando mais posições de memória nesse array à medida que eu achar mais interessante. Mas eu quero, no caso aqui, percorrer esse array em código Java. Só quis demonstrar em debug aqui para vocês, debug, né? O conteúdo e como é que a JVM lê no final essas posições de memória, tá? Tudo é uma posição de memória. Com for, como é que eu seria isso, né? Como é que eu percorreria isso? Mais uma vez, percorro inicializando com int número, ou vou colocar aqui posição. Posição recebe inicializa, no caso aqui, da zero, porque meu array parte da zero até infinito aí. Tem o tamanho que é o tamanho do array, não é infinito. O array tem um tamanho a definir, tá? Então tá bom. Eu vou começar da posição zero. Enquanto a posição zero, quer dizer, quanto a posição for menor que o tamanho do meu array, menor ou igual, eu continuo. Então, posição menor ou igual ao tamanho, length em inglês, do meu array, eu sigo. Se atingir o tamanho igual a subir do tamanho do meu array, eu paro o meu for. Então vamos aqui na minha posição fazer um incremento e fazer aqui a seguinte coisa. Posição do meu array que eu estou incrementando, eu quero que ele imprima para mim. Executo o meu código e eu vou percorrer esse array entre Pedro, José, tal, Thiago. Perceba que deu aqui, ele imprimiu a posição 6, porque quando ele chegou no Thiago, não tinha mais. Porque a minha expressão aqui é menor, igual, e tem que ser menor somente. Então ele percorreu do Pedro a José. Para entender melhor, vamos imprimir aqui a posição. Posição 0 está Pedro, posição 1 está José, posição 2 está Mateus, posição 3 está Judas, posição 4 está Paulo e posição 5 está Tiago, porque o array começa da posição 0 e vai até o tamanho que um array deveria estar. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Como eu estava fazendo a comparação menor ou igual, quando eu cheguei na posição que é igual a posição de cada, eu incrementei mais uma. E aí, quando eu incrementei para 5. De 5 para 6, eu não tenho a posição 6. Array of bounds, meu código deu erro. Muito simples. O for aqui, né, percorrendo a posição de memória. Mas eu também tenho a opção do while, né? While. Eu tenho que declarar iniciando a posição. Também com 0, né? E aqui, enquanto minha posição for menor que o array, o tamanho do meu array, eu sigo. Mesma coisa aqui. Vou fazer aqui. Só que no final, eu incremento. Tá? Vou fazer aqui só com a diferenciar. O mesmo resultado eu tive no for, eu tive no while. Só que com implementações diferentes para contextos diferentes. Isso é uma array, né? Mas eu posso fazer array de outros tipos de objetos, de outros tipos de variável. Posso fazer uma array de inteiros. Por
Por exemplo, eu vou fazer uma array de inteiros com idades. Eu não sei a idade de Pedro, não, tá? Então, eu vou colocar aqui 44, 34, é, é, 30, são 5, né? Mateus 25, Judas 30, Paulo, eu acho que Paulo já tinha uns 30, uns 37, 38, quase 40, né? E Tiago uns 27, mas Tiago é novinho. E eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui de for percorrendo, né? Esse array de idades também, caso eu queira. Aqui eu estou percorrendo o array de uma string, que eu estou percorrendo um array de um inteiro. Posso percorrer uma array de booleanos também, tá? Aqui, false, 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 true, false, false. Certo? Posso percorrer uma array de booleanos, posso percorrer uma array de doubles, posso percorrer uma array de strings, e aí vai. Arrays são coleções de informações. Mais de um dado é uma coleção, certo? Então, eu posso trabalhar com arrays dessa maneira. Existem também outros tipos de coleções, né? Que é hash, map e set. Qual é a diferença do array, né, normal, para um set de strings? Set string. É que o set não permite dados duplicados. Por exemplo, eu vou colocar Pedro uma vez e Pedro novamente. O set não aceita dados duplicados. E a recuperação de um set é mais rápida do que uma lista convencional, certo? Vamos executar aqui e ver esse cara acontecer. Eu fiz aqui, vocês viram que declarou o array, instanciei aqui o set, o meu set inicial ficou com Pedro. Na hora que eu fui tentar colocar Pedro de novo, não aceita. Eu só posso colocar no set valores que não são repetíveis. Ok? Existe uma próxima modalidade do curso que vai entrar com orientação a objeto, e a gente vai trabalhar com classes, com instâncias, que aí a gente vai trabalhar com listas, tá? E em listas a gente tem a opção de implementar strings, que é uma próxima jogada do curso, que entra no Java intermediário, que é trabalhando com lambdas, string de dados, string de lambda, né, de percorrendo listas. Essa aqui é somente entendendo como é que é um array, né? Uma coisa bem simples, né? Você pode trabalhar com arrays com string, um arrays com integer, com booleanos ou com qualquer outro tipo que exista no Java. Perfeito? Agradeço mais uma vez a sua presença nessa aula, agradeço a sua paciência, peço que curta, compartilhe, comente. Comentários insultuosos, comentários desrespeitosos serão sumariamente deletados. Agradeço a sua presença mais uma vez no conteúdo e espero você para as próximas aulas, tá? Próxima aula, pretendo entrar em funções, tá? E entender aqui com funções como é que eu executo uma função no código Java. Abraço, até mais.